Olá! A gente sabe que a demissão é sempre um momento delicado, né? Para a gente entender direitinho as regras desse jogo, vamos nos basear na análise do William de Pádua Sá Souza. Ele é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho, Civil e também em Recursos Humanos. A ideia aqui é bem simples: descomplicar e entender o que cada tipo de demissão significa de verdade para o trabalhador. Então, vamos direto ao que interessa. A diferença entre uma demissão com ou sem justa causa, olha, não é só um detalhe técnico, não. É uma decisão que impacta e muito o bolso de quem está deixando a empresa. Bom, vamos começar pelo cenário mais pesado, que é a demissão por justa causa. É importante pensar nela como a penalidade máxima dentro de um contrato de trabalho, sabe? Algo que só acontece em situações muito, mas muito graves. E o ponto central aqui é um só: confiança. A justa causa não serve para um errinho qualquer do dia a dia. Ela acontece quando o funcionário comete uma falha tão séria que aquele pilar da relação de trabalho, que é a confiança, simplesmente desmorona. Aí, para o empregador, não tem mais como continuar com o contrato. E claro, isso não é uma coisa que o empregador tira da cabeça. Existe uma lei específica que diz exatamente quais são essas faltas graves. É o famoso artigo 482 da CLT, que funciona como um roteiro para essas situações mais extremas. Tá, mas o que a lei considera como falta grave? O artigo dá vários exemplos. Olha só: atos de desonestidade, tipo furto ou fraude. A tal da desídia, que na prática é aquele desleixo contínuo, sabe? O famoso corpo mole. Tem também abandono de emprego, indisciplina, insubordinação e até mesmo vazar um segredo da empresa. Certo, a falta foi grave, a justa causa foi aplicada. A grande pergunta que fica é: e o dinheiro? O que acontece na prática com os direitos de quem é demitido assim? Pois é, o impacto no bolso é brutal. A diferença é gritante. O trabalhador só leva o saldo de salário dos dias que trabalhou no mês e as férias que já estavam vencidas, se tiver. Todo o resto é perdido. Aviso prévio, 13º e férias proporcionais. Já era. E o mais pesado de tudo: o acesso ao FGTS e ao seguro-desemprego fica bloqueado. Agora, vamos virar a página e ir para o outro lado da moeda: a demissão sem justa causa. Essa é a forma mais comum de demissão. Acontece quando a empresa decide, por uma questão de gestão, encerrar o contrato, sem que o funcionário tenha cometido qualquer falta grave. A lógica aqui é completamente diferente. A empresa tem, sim, o direito de demitir. Mas como a decisão partiu dela e não foi por culpa do funcionário, a lei entra em campo e cria uma rede de proteção financeira. A ideia é amparar o trabalhador nesse período de transição. E olha só a lista de direitos nesse caso. É completa. Entra o saldo de salário, o aviso prévio, todas as férias com aquele adicional de 1/3, o 13º proporcional e o mais importante, o direito de sacar todo o saldo do FGTS, mais uma multa de 40% que o empregador tem que pagar. E claro, a possibilidade de pedir o seguro-desemprego. Ok, agora que a gente viu os dois cenários, vamos colocar um do lado do outro. É nesse momento que a diferença financeira fica, assim, cristalina. A comparação não deixa dúvida, né? É um abismo financeiro. Na coluna da direita, na demissão sem justa causa, todos os direitos estão ali, garantidos. Agora, olha para a esquerda, na justa causa. A lista do que se perde é enorme. É exatamente essa diferença que mexe com a segurança de quem vai precisar procurar um novo emprego. E vamos focar um pouquinho nesse número: a multa de 40% sobre todo o valor que foi depositado no FGTS durante o contrato de trabalho. Esse é um dos valores mais importantes na rescisão, é um direito exclusivo da demissão sem justa causa, pago pela empresa como uma forma de compensação. Para a gente fechar essa análise, é fundamental entender que essa decisão toda de como demitir tem riscos e responsabilidades para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o empregado. Para a empresa, o risco é aplicar uma justa causa sem ter provas suficientes e ver essa decisão ser revertida na justiça. Isso geraria a obrigação de pagar tudo e talvez até danos morais. Já para o funcionário, o risco é mais óbvio. Uma conduta errada pode custar toda aquela rede de segurança financeira que é vital. Resumindo bem o que a gente viu, essa escolha não é só uma questão de nome. É uma decisão jurídica importantíssima, com consequências financeiras diretas e que precisa ser feita com muito cuidado e baseada em fatos. Então, fica essa reflexão para a gente. Conhecer a lei, como vimos aqui, é o primeiro passo, mas o grande desafio é fazer com que ela seja aplicada do jeito certo no dia a dia. Fica a pergunta no ar:
Como a gente pode garantir que tanto os direitos quanto os deveres sejam sempre respeitados nessa relação?